E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegaremos então ao livro do Levítico, capítulo 25, que vai ser tratado no Monte Sinai, entre Deus e Moisés, como seria o ciclo de anos completo entre o povo eleito e como seriam dadas as vendas, trocas entre o povo eleito. Pois bem, versículo 1 ao 17, Deus vai orientar a Moisés como seria feito o ano jubilar. Do versículo 18 ao 22, Deus vai explicar como funcionaria todo esse ciclo e como ele iria providenciar isso tudo. Do versículo 23 ao 34, Deus vai orientar como deveriam ser feitas as vendas de terras dentre o povo eleito, porque Deus, Ele era o dono das terras. Ele era o dono da terra prometida. E os judeus somente desfrutariam isso. Lá do versículo 35 ao 43, Deus orienta a Moisés que um irmão judeu nunca poderia permitir que o outro irmão judeu passasse necessidades. Do versículo 44 ao 46, Deus orienta a Moisés de que o judeu só poderia ter escravos estrangeiros e nunca poderia escravizar um de seus irmãos judeus. E para encerrar, do versículo 47 ao versículo 55, orienta também a Moisés que um judeu tinha a obrigação de resgatar um irmão seu judeu feito escravo por um estrangeiro, calculando de acordo com aqueles anos jubilares que a gente estava falando aqui. Pois bem, como que funcionaria a questão do ciclo do ano sabático entre o povo eleito? O ano sabático nada mais era do que uma orientação de Deus ao povo eleito de que se plantasse o trigo, a uva, enfim, tudo aquilo que o povo judeu já estava acostumado a plantar, ele faria dessa forma durante 6 anos completos. No 7º ano, o povo judeu não plantaria nada no solo, e ele somente colheria o que de forma espontânea, o que essa plantação já havia dado. E aí então, começa a se questionar sobre como eles viveriam se eles não plantariam nada no 7º ano. Então, esse 7º ano ele seria como um ano de fome. Aí Deus ele vai já dizer de antemão que esse 7º ano ele seria providenciado pelo próprio Deus e que o povo eleito não temesse. Ele comeria tudo aquilo que a plantação dele desse espontaneamente e somente no 8º ano que ele começaria então novamente o seu plantio. Um exercício de confiar aí na providência divina e ao mesmo tempo de descansar também o solo entre o povo judeu. Esse ciclo sabático ele aconteceria da seguinte forma, então. Durante 6 anos os judeus plantariam, no 7º não plantaria, e esse ciclo ia se sucedendo de 7 em 7 anos, durante 7 ciclos, até que se formasse o número 49 de anos, e no 50º ano, então seria celebrado o ano jubilar entre o povo eleito. Lá no versículo 23, Deus vai começar a falar sobre as vendas de terras. Por quê? O povo judeu tinha uma cultura que depois eles passaram também para o povo cristão, né? Que perdurou até mais ou menos na Idade Média, um pouco do Renascimento, até entrar essa cultura mais paganizada no nosso meio. Antigamente as vendas de terra eram feitas diferente do que é hoje, porque as terras eram somente usufruídas pelos seres humanos, sendo que elas pertenciam a Deus. E eram administrados pelos reis e pelos líderes dos povos cristãos e os povos judeus, da onde se originou tudo isso. Então, aqui no Levítico 25 é uma das bases em relação a esse usufruto da terra, em que quando um judeu ele vendia sua terra para um outro judeu, tivesse novamente o dinheiro para comprar essa terra, poderia fazer um resgate dessa terra que ele havia vendido no momento de dificuldade. E outro judeu era praticamente que obrigado a vender novamente essa terra para esse judeu que havia empobrecido e por conta de razões materiais havia vendido essas terras para esse irmão. A não ser
que essas terras, que essa casa comprada, ela estivesse dentro de uma cidade murada. Porque aí, desta forma, a casa ou o terreno que havia sido comprado ficaria em posse do seu comprador para sempre. Caso contrário, o judeu tinha o direito de resgate sobre as terras que ele havia vendido. Pois bem, e com exceção, é claro, dos levitas, né? Os levitas tinham o direito de terem a terra, e mesmo que eles por algum motivo tivessem que vender essa terra e depois em seguida eles quisessem comprá-la, independente de se ela estivesse dentro dos muros da cidade ou não, ele tinha o direito de resgate sobre essa terra, sobre essa casa. Pois bem, quando um judeu empobrecia e já não tinha mais como se sustentar, o outro judeu, isso era a orientação de Deus para o povo eleito, o outro judeu havia de socorrê-lo, e não escravizando como era o costume, porque quando uma pessoa, naquele tempo, devia para uma outra pessoa e não tinha condição de pagar, o que acontecia? Essa pessoa se tornava escrava. Mas entre o povo eleito, isso não poderia existir. Entre dois judeus, se um judeu realmente não pudesse mais se sustentar e não pudesse mais pagar um outro irmão judeu, o que ia acontecer? Esse judeu ia viver junto com para quem estava devendo, ia trabalhar para ele como se fosse um funcionário livre e nunca como um escravo. E até o ano jubilar. E neste ano jubilar, então, ele deveria ser solto pelo seu irmão. E para finalizar, né, lá dos versículos 47 ao 55, então Deus orienta Moisés que um judeu que visse um irmão dele, um outro judeu, sendo escravizado por um estrangeiro, ele tivesse as condições materiais suficientes, ele tinha a obrigação de resgatar aquele irmão judeu, e o cálculo do quanto ele deveria pagar deveria se basear até o ano que ele ia ser solto, que é o ano jubilar. Pois bem, e esse irmão resgatado, ele passaria então aquele mesmo estado em que um outro irmão judeu qualquer tinha, que era de ficar trabalhando ali, não como escravo, né, mas como um operário daquele irmão judeu, até que desse então um ano jubilar e ele seria solto. E uma coisa muito importante também, que nesse capítulo 25 vai dizer, é que vai permear de uma forma muito grande dentro da cultura judaica, é a questão da usura. É a questão de que o judeu ele não poderia emprestar dinheiro e cobrar juros de um irmão judeu. Mas ele poderia cobrar de uma pessoa que era de fora do povo. O que no cristianismo ficou depois consentido que não poderia se usar de forma alguma a prática da usura. E que só foi retomada novamente quando o paganismo renasceu e que os bancos começaram a ser criados para que fosse usado o lucro da usura. Espero que tenha ajudado vocês aí. Hoje um conteúdo um pouco mais denso, né? Um pouco mais detalhado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.